Boa noite, meu jovem telespectador. Chegou a sexta-feira, o que significa que você já está ansioso, sentado em frente ao seu receptor do YouTube, esperando o novo episódio. E hoje não posso te decepcionar. Por isso, hoje vamos descobrir por que seus dedos das mãos ficam dormentes. Isso é perigoso para a vida? Com o que isso está relacionado e como lidar com isso com sucesso? Você já ouviu falar sobre síndromes do túnel? Sabe o que é um túnel? Já entrou em um túnel alguma vez? Aqui estão nossos nervos, o nervo. Este é o músculo peitoral menor. Hoje ele vai ter um dos papéis principais para nós. Descola porque foi colada de forma errada. Ah não, está certo. Ela começa na terceira costela. Começa o túnel. E é nesses mesmos túneis que nossos nervos passam. O que é um nervo? É como fios que conectam todo o nosso corpo. O cérebro se conecta primeiro através da medula espinhal, que continua com nervos maiores. As vias condutoras das fibras nervosas estão na medula espinhal, dentro da nossa coluna vertebral. E entre as vértebras, veja, bem aqui, primeiro saem os nervos maiores, as raízes nervosas, que se unem e depois se dividem em nervos menores. E essa conexão entre o cérebro e todo o resto do corpo garante para nós as funções de todo o organismo. Não só as mãos e os pés nos obedecem por causa disso, mas também os órgãos internos funcionam. Mas, se essa conexão é interrompida, se algum nervo começa a ser comprimido, um sinal distorcido chega ao cérebro. Ou, ao contrário, do cérebro ele chega distorcido até a mão, por exemplo. Como isso acontece? Temos diferentes tipos de nervos. Existem nervos sensoriais, e a sensibilidade também pode ser diferente. Sensibilidade à dor, à temperatura, ao tato. E também existe a função motora, as fibras motoras do nervo. Se pegarmos algum nervo, todo mundo já sentiu alguma parte do corpo dormente alguma vez. Por exemplo, quando ficamos em uma posição desconfortável por um tempo, durante o lazer, e o nervo simplesmente foi comprimido em algum lugar. Normalmente, isso também acontece em algumas posições desconfortáveis ou inadequadas. Você cruzou as pernas e a perna começou a ficar dormente. Isso não significa que algo ruim está acontecendo. É só que, em alguns lugares, os nervos passam mais superficialmente. Se você pressionar o nervo e mantiver assim, ocorre uma distorção da função do nervo, uma leve isquemia do nervo, uma interrupção do fluxo sanguíneo para o nervo, e ele pode perder sua função temporariamente. Você vai sentir dormência? Isso é um sinal do seu corpo de que está ocorrendo compressão do nervo nesse local. Compressão significa que está sendo pressionado. Qual é o perigo? Não é só a perda de sensibilidade. A sensibilidade não é tão ruim. Muito pior e mais perigoso é a perda da função motora. E nós temos 3 nervos que inervam o nosso braço. Temos o nervo ulnar, temos o nervo mediano. Esses dedos aqui mostram, ou seja, esses dedos são inervados por ele. E o nervo radial é essa parte de trás da mão. E dependendo de como você não teve sorte, de qual nervo está comprimido, você vai experimentar certos sintomas. Na maioria das vezes, ocorre pressão, compressão do nervo ulnar. E com isso, esses 2 dedos ficam dormentes, o mindinho e o anelar. Ou talvez só o mindinho. Isso acontece em vários níveis. Também é preciso saber onde ele foi comprimido para poder liberá-lo, porque o caminho dele é longo. Todos eles começam aqui, saindo dos forames intervertebrais. Aqui entre as vértebras existem orifícios especiais, e dentro deles está a medula espinhal. Veja, aqui está ele, amarelinho, e já dele saem os nervos. Aqui estão eles. Isto aqui é a raiz, a parte engrossada do nervo. E depois, ele continua como nervo. Depois, eles podem se unir, formando plexos nervosos, e então se dividem em nervos individuais. Dependendo de onde algo está sendo comprimido, pode haver dormência, perda de movimento ou dor. Tudo depende de qual parte do nervo está sendo comprimida ou de qual nervo está envolvido.
Todas as fibras dele são motoras, sensoriais, de dor e de temperatura, mas isso também faz parte da sensibilidade. Em alguns lugares, há apenas fibras motoras, então não haverá dor. Por exemplo, a mão pode simplesmente ficar pendurada assim, ou o pé e parar de se mover. Com o nervo radial, isso acontece com frequência. O movimento é prejudicado, ou seja, a mão fica pendurada assim e não consegue mais se levantar. O ulnar e o mediano geralmente causam dor ou uma leve perda de sensibilidade. Por exemplo, você não sente as pontas dos dedos, mas isso acontece com mais frequência com o nervo mediano. E precisamos descobrir onde eles estão sendo comprimidos, para que possamos liberá-los mais rapidamente nesses locais. O primeiro nível de compressão é o forame intervertebral, mas geralmente lá haverá dor, uma dor aguda, e é onde mais frequentemente ocorre a compressão, seja por uma hérnia ou por artrose das articulações. Essas articulações entre as vértebras podem se deformar, pode surgir artrose com crescimento ósseo, e esses crescimentos ósseos começam a, digamos, arranhar a raiz nervosa. Neste caso, o mais comum não é dormência, mas dores agudas, embora possa ocorrer dormência. Pode ser qualquer coisa. O próximo nível é entre os músculos escalenos. No nosso corpo, temos 3 músculos escalenos: o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Aqui, temos representada a parte anterior do músculo escaleno anterior. O escaleno anterior está aqui, vejam, em vermelho, e logo atrás dele está o músculo escaleno médio. A característica deles é que, começando nos processos transversos, estes são os processos laterais das vértebras cervicais. O músculo escaleno anterior se prende à costela superior, a primeira costela, esta aqui, e o músculo escaleno médio, a segunda costela. E bem entre eles passa todo o plexo cervical. E é exatamente neste local, entre os músculos escaleno anterior e médio. Muito frequentemente, aqui vamos desenhar também o músculo escaleno médio, que vai até a segunda costela. E é justamente entre esses músculos, o escaleno anterior e o médio, que o plexo cervical é comprimido. É um local muito comum de compressão. Além disso, quais sintomas podem aparecer junto com dormência nos dedos das mãos ou dormência na mão, talvez até em alguma parte do braço? Haverá um deslocamento da cabeça para frente. A cabeça se projeta para frente assim, desse jeito. Restrição de rotação. Vai ser difícil virar a cabeça porque as vértebras são seguradas por esse músculo. Ela não gira. O que mais pode acontecer? Restrição do movimento lateral. Dores de cabeça podem ocorrer porque, devido ao deslocamento da cabeça para frente, aqui o espaço diminui entre a primeira vértebra e o osso occipital. E aí o nervo occipital começa a ser comprimido. Dor de cabeça na região occipital. Em alguns casos, quando a artéria vertebral entra de forma atípica no seu canal, passando ainda entre os músculos escalenos, pode haver compressão da artéria vertebral. Nesse caso, o sintoma também inclui tontura. O próximo nível de compressão frequente de todos os nervos que vão para o braço é o músculo peitoral menor. Aqui está ela, veja, não está firme. Ela começa no processo coracoide da escápula. Aqui na escápula, veja, aqui está o processo coracoide. O tendão do bíceps também se prende a ele. Processo coracoide da escápula. E depois vai para as costelas, terceira, quarta e quinta costelas. E esses nossos nervos, que primeiro passaram entre os músculos escalenos, eles vão aqui embaixo da clavícula, depois passam por baixo do músculo peitoral menor, assim. E só depois eles saem para a superfície interna do braço, do húmero. Isso aqui é chamado de braço na anatomia. Não isto, mas isto. Se por algum motivo você, por exemplo, precisa que seu braço fique dormente, digamos, isso pode ser útil para alguns homens solteiros que querem marcar um encontro com uma desconhecida, digamos assim. Eles podem pressionar um pouco os nervos aqui nesse local, segurar por 1 minuto e o braço vai ficar dormente. Você pode usar isso. É um truque, por assim dizer. Mas não é recomendado fazer isso com muita frequência. É perigoso. O próximo nível de compressão, que já acontece não de forma artificial, como aqui, mas de forma natural,
Este é o local onde o nosso nervo ulnar é comprimido. Isso acontece no local que fica praticamente ao lado da inserção do músculo chamado flexor ulnar do punho. Ela fica bem aqui, e é exatamente aqui, bem através desse músculo, que o nosso nervo ulnar passa. Ele passa por dentro, atravessando o músculo. E é exatamente nesse local que ele costuma ser comprimido com muita frequência. E nessas pessoas, ocorre dormência quando, por exemplo, seguram um telefone ou um livro nas mãos. Esses dois dedos ficam dormentes. Muito frequentemente por causa disso. Bem, e o terceiro método? Terceiro, ou já perdi a conta. Vocês sabem quantos são. O lugar onde é comprimido é o túnel do carpo. Bem aqui. Aqui fica mais grosso. É o ligamento. Bem aqui. Surge uma instabilidade nos ossos. Eles se separam um pouco para os lados e o espaço para os nervos também diminui. Pode ocorrer hipertrofia dos ligamentos, ou pode ser por causa da instabilidade desses ossos aqui, que também se separam um pouco para os lados, esticando o aparelho ligamentar aqui. Isso também vai causar dormência. E também o pronador redondo. Quando ele está fraco, ou ao contrário, quando está em espasmo, o nervo mediano também pode ser comprimido aqui. Pode ser pressionado. Então, agora precisamos liberar tudo isso. O primeiro nível de compressão é o músculo escaleno. Anterior, médio, como já sabemos. Existem várias maneiras de relaxá-los. Primeiro, antes de relaxar, é preciso tensionar outra coisa no lugar dele. O que tensionar? O extensor longo do pescoço, que não consegue cumprir sua função, não suporta a carga. A cabeça se deslocou para frente. Por isso, a primeira coisa que precisa ser feita é fortalecê-lo. Por isso, um dos exercícios para fortalecer o extensor longo é mais difícil. Vou mostrar um mais fácil. Um mais fácil para atletas iniciantes. Para atletas de primeira categoria, juniores, pessoas com osteocondrose, para vocês. Deitamos de costas, de bruços, com a cabeça um pouco pendurada. Pendurada na cama. Deixamos pendurada, ou seja, seguramos assim e olhamos para baixo, para o chão, olhando atentamente. Durante 10 segundos. Se conseguir 10, segure por 20. Se não for difícil, adicione movimento. Incline um pouco para frente e a 45 graus para frente. Olhe para baixo a 45 graus para frente. Isso já é dinâmico. O movimento é um pouco mais difícil. Se o primeiro for difícil, faça só o segundo. Mas depois, o próximo já é uma carga um pouco mais séria, um pouco mais difícil. O próximo nível de dificuldade não dispensa o uso de uma toalha. Você coloca ela atrás da sua nuca, perto da parede. Fica em pé, coloca aqui assim, desse jeito, e agora se afasta da parede. Olha um pouco para cima, em um ângulo de 45 graus, e nessa posição, mantenha sua postura. Nessa posição, a carga passa para o extensor longo do pescoço, e quanto mais você se afastar da parede, maior será a carga no pescoço. Então, não vá muito longe de uma vez, não se superestime. E fique nessa posição. O extensor longo do pescoço está trabalhando. Nesse momento, o músculo escaleno relaxa muito bem, porque toda a carga passa para os músculos posteriores. Além disso, o que é bom nesse exercício é que os músculos do pescoço são ativados. A parte inferior deles, porque são longos, começa bem aqui. Eles sobem assim. E muito frequentemente, toda essa parte dos músculos é fraca. E esse exercício permite que você trabalhe essa região. Depois de trabalhar os extensores do pescoço, você pode começar a alongar os próprios músculos escalenos. Algumas opções. Se simplesmente inclinarmos a cabeça para o lado, vamos alongar o músculo levantador da escápula e o trapézio. Para alongarmos o músculo escaleno, você levanta um pouco a cabeça, cerca de 45 graus, para que o nariz fique apontado, e então inclina para o lado. Essa é uma opção de alongamento. A segunda opção,
Se o trapézio for muito curto, se o músculo levantador da escápula for muito curto, e não permitir que você alongue o músculo escaleno como precisa, então, nós elevamos um pouco a escápula, ou seja, colocamos a mão em alguma coisa, mas não levantamos com a força da escápula. Apenas apoiamos a mão assim, desse jeito. Nos apoiamos com a mão em alguma coisa, e nessa posição fazemos a mesma coisa. Primeiro, tente inclinar para sentir o alongamento do músculo escaleno médio. Se não sentir um alongamento forte, tente levantar um pouco a cabeça para cima. Assim, o escaleno anterior também será alongado. Isso, e faça o movimento. Alongue e relaxe, alongue e relaxe. Se sentir alguma dor, então esse exercício não é adequado para você. Se a dor irradia para o braço, se o formigamento aumenta, então não deve usar esse exercício. Se for um alongamento mais suave, então pode fazer. Olha só, o próximo exercício é assim. Coloque a mão no ombro e vire o nariz de modo que ele fique apontando para o cotovelo. Coloque os dedos da sua mão atrás do músculo esternocleidomastoideu. Esse músculo aqui, tá vendo? Um dos maiores na frente. E você coloca os dedos bem atrás dele. E agora, mantendo essa posição da cabeça, quando o seu nariz está apontado para o cotovelo e mantendo os dedos no músculo escaleno. Você provavelmente não vai acertar o anterior ou o médio exatos. Mexa os dedos para frente ou para trás até acertar um deles. Incline a cabeça para o lado da orelha esquerda, como eu fiz agora. Agora incline para o lado da orelha direita. E mantenha os dedos, deslizando pela pele para baixo. Dessa forma, você começa a alongar o seu músculo escaleno anterior. E mova os dedos um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para frente, um pouco para trás. É assim que você alonga. Esse é um alongamento bom e seguro do músculo escaleno, de um lado e do outro. Também, você vira e passa os dedos assim. Aqui é obrigatório virar a cabeça, e essa inclinação é necessária. Se fizer isso apenas em uma posição, não é tão eficaz, porque o músculo é bastante longo. Ele começa direto da segunda vértebra cervical. E a parte superior pode estar encurtada e a parte inferior também pode estar encurtada. Por isso, vai ser preciso fazer isso ao longo de todo o pescoço. O próximo nível é o músculo peitoral menor. Aqui você pode alongá-lo no batente da porta, pode alongá-lo no canto. Também é possível alongar alternadamente o músculo direito e o esquerdo. Para isso, ficamos perto da parede. Colocamos uma mão assim na parede e agora começamos a girar, afastando o corpo da mão. E aqui sentimos a tensão, que aparece na região do músculo peitoral menor. Dessa forma, é possível alongar separadamente o lado direito e o esquerdo. Colocamos a mão de um lado, depois do outro lado. Se você mudar a posição da mão, diferentes partes do músculo serão alongadas. Aqui pode haver encurtamento tanto do peitoral maior quanto do peitoral menor. Normalmente, isso acontece ao mesmo tempo. Por isso, alongue tanto a direita quanto a esquerda. Mas ela também não encurta sozinha. O encurtamento acontece por causa da fraqueza do músculo oposto. Qual é esse músculo? É o trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior e o músculo romboide. Para dar carga na parte superior do trapézio e no músculo romboide. Pegue um rolo, coloque-o, deite-se de forma que ele fique perto da sua cabeça. Coloque as mãos sobre esse rolo e comece a levantar os cotovelos para cima. Apoie-se nele com as mãos. A testa fica apoiada. Levantou, abaixou, levantou, abaixou. Tente levantar os cotovelos acima do nível das orelhas. Segure alguns segundos e abaixe. E faça 2 ou 3 séries desse jeito. Para trabalhar os músculos antagonistas do peitoral menor, repare que o ombro vai girar depois disso quando o peitoral menor encurta. Um dos sintomas, além de dormência e fraqueza nos braços, é também o deslocamento do ombro. Aqui para frente fica corcunda, o braço gira assim. Antebraço.
relaxe-o, massageie-o. O mais confortável é usar uma cadeira com encosto. Sente-se nela. Encontre esta parte do lado do dedo mínimo, onde está o flexor ulnar do punho, e, começando pela parte superior do terço inferior do antebraço, massageie. Assim mesmo, neste momento pode surgir justamente o formigamento. Se você encontrou um ponto onde os dedos começam a ficar dormentes, é exatamente aí que está sendo comprimido. Se, no momento em que você está trabalhando a mão, os dedos se curvam um pouco, isso é normal. Todos os músculos que dobram os dedos começam justamente aqui. Ou seja, primeiro trabalhe essa parte aqui, e também a parte do meio. Bem aqui. Só por precaução, para liberar também o nervo mediano. Depois, já dá para fazer alguns exercícios de alongamento desses músculos. Para isso, fique perto da parede. Coloque o braço dessa forma. É melhor mais baixo no começo. Se sentir tensão aqui, apenas segure. Se não sentir, pode colocar um pouco mais alto, assim. Ou seja, isso relaxa esses músculos do antebraço. Essa é uma opção perto da parede. A segunda opção é na mesa. Por exemplo, você pode fazer assim. Ficou em pé, colocou as mãos assim, esticou desse jeito, mas isso já é um pouco mais difícil, complicado. Veja como fica mais confortável para você fazer. Pode esticar assim, devagar. O importante é alongar. Se puxar muito, comece daqui. Depois faça 90 graus aqui. Mas primeiro é melhor massagear esta parte. Então, amigos, aqui estão as principais maneiras de eliminar dormência e fraqueza nas mãos. Porque, se você sentir uma fraqueza repentina, pega algum objeto e ele cai da sua mão com frequência, isso está relacionado justamente à fraqueza da própria mão. Na maioria das vezes, ou o músculo peitoral menor está comprimindo o nervo que vai para a mão, ou então são os músculos escalenos aqui. Por isso, todos que fizeram esses exercícios já peguem a caneta com a mão fortalecida e escrevam um comentário no vídeo, além de deixar alguns likes. Como de costume, inscreva-se no canal e até os próximos vídeos.